foge da escola? Eu não concordo com essa pergunta, porque ele não foge da escola. A escola que foge dele. Porque a escola não está preparada para incluir esse tipo de atleta. Todo atleta quer estudar. Todo atleta, ele quer evoluir. O que acontece é que as escolas no nosso país não estão preparadas para eles. E acaba acontecendo o quê? Primeiro fato, exclusão. Porque o atleta chega dentro da escola, ele é excluído. É uma realidade no nosso país. Porque ninguém está preparado para receber um atleta. Porque o atleta sempre será o garoto problema, vai ser aquele que vai faltar, vai ser aquele garoto que não vai assimilar os conteúdos, não vai adquirir aprendizado. Essa é a visão da escola, quando fala, principalmente do jogador de futebol. Professora Mônica, primeiro, boa noite. Primeiro, claro, muito obrigado aí pelo teu aceite, né? Desde o primeiro momento que a gente entrou em contato para falar desse tema tão importante, né? A gente que acompanha aí atletas em formação há tantos anos. Primeiro, claro, quero te agradecer, né, prof, e deixar aberto aí para você se apresentar, dar uma boa noite para o pessoal que ou vai estar assistindo aqui ao vivo com a gente, ou até depois no gravado, mas, claro, se apresentar. Eu tenho uma curiosidade grande para você já falar agora no início para a gente, né, prof, que é quantos anos de atuação você tem na pedagogia do esporte, tá? Então já manda essa aí para a gente ter uma noção, né, do peso da tua palavra, inclusive, né, com relação a quando a gente pensa em alguém que já trabalha há muitos anos com atletas, né? Então, boa noite e fica à vontade aí para se apresentar para essa turma. É um prazer a todos, né? Eu falo que essa parte da educação, eu já tenho 28 anos de estrada, né, de vários segmentos na área da pedagogia, desde a pedagogia empresarial, pedagogia prisional, pedagogia institucional, hospitalar, e agora venho atuando na pedagogia do esporte. Dentro do esporte, nós já estamos há 5 anos, afinco, dentro dessa questão que é um desafio hoje em dia no mundo do esporte, é trazer essa união da escola com a bola. Que legal. Então, e você está há 5 anos no Goiás, professor, é isso? Isso. E já iniciei, assim que eu iniciei no Goiás, eu já busquei uma especialização dentro do universo do esporte, porque uma vez que esse é o diferencial, uma vez que você está atuando como profissional, você tem que buscar se especializar dentro daquela área para você sentir como que funciona e para poder colaborar. Não adianta você trazer uma realidade que não condiz na onde que você está atuando. Não, com certeza. Não, é que legal, né? Saber dessa tua experiência e, claro, dessa tua preocupação, né? Até a Karen comenta aí, né, que você está revolucionando a educação no contexto do futebol e a gente vê os movimentos que tem, né, Mônica, dentro dos clubes para que isso seja cada vez um fator importante, interessante. Acho que a nossa conversa aqui hoje vai bem de encontro disso, porque a gente quer falar um pouquinho sobre como que isso acaba influenciando, né, nessa formação dos atletas, né? Então, acho que é um tema super relevante, super atual, inclusive, e acho também, né, Mônica, que vai servir como uma inspiração, inclusive, para novas pedagogas que possam se interessar, né, por essa prática no futebol, nos esportes de uma maneira geral, mas que consigam fazer essa conexão da pedagogia com o esporte, né, e, claro, trazer conhecimento, agregar informações, acho que vai ser super legal também nesse sentido. E, prof, eu queria começar já com uma questão para trazer, né, dentro desses teus anos aí de experiência, de expertise aí na parte da pedagogia, com uma questão que, assim, né, eu também trabalho já um pouco mais de 8 anos com futebol, estou também com atletas em formação, e a gente vê muito que tem atletas que literalmente fogem da escola, né? A gente quer tentar entender, assim, na tua opinião, né, como uma pedagoga, como alguém que está no dia a dia com esses atletas, por que você acha que acontece isso, especialmente no ambiente do futebol? E eu queria entender também, assim, prof, se você tem alguma história bacana para contar para a gente aí com relação a, né, atleta, de repente, que decidiu
parar de estudar, que veio com alguma desculpa para você para falar sobre isso. Se você tem alguma história nesse sentido. Então, se a gente pudesse, né, dividir essa primeira parte aí entre alguns porquês, né? Por que realmente tem atletas inclusive muito jovens, né? Às vezes que não concluíram nem ensino fundamental ainda e já querem, de alguma forma, dar alguma desculpa para parar de estudar. E, por outro lado, se você já vivenciou alguma situação assim que fosse, sei lá, engraçada ou que tivesse tido, né, alguma repercussão onde você trabalha. Bem, já começou com duas perguntas importantes, né? E duas perguntas que me fez querer mudar essa realidade do mundo do futebol, que é onde eu atuo, que é essa questão escolar. Primeira coisa, quando você fala ali, por que o atleta foge da escola? Eu não concordo com essa pergunta, porque ele não foge da escola. A escola que foge dele. Porque a escola não está preparada para incluir esse tipo de atleta. Todo atleta quer estudar. Todo atleta, ele quer evoluir. O que acontece é que as escolas no nosso país não estão preparadas para eles. E acaba acontecendo o quê? Primeiro fato, exclusão. Porque o atleta chega dentro da escola, ele é excluído. É uma realidade no nosso país. Porque ninguém está preparado para receber um atleta. Porque o atleta sempre será o garoto problema, vai ser aquele que vai faltar, vai ser aquele garoto que não vai assimilar os conteúdos, não vai adquirir aprendizado. Essa é a visão da escola, quando fala, principalmente do jogador de futebol. Então, me doeu muito no coração relatos de atleta que falava assim, olha, o professor hoje me chamou atenção porque eu estava dormindo na sala de aula, mas olha a rotina desse atleta, o porquê que ele estava dormindo na sala de aula. Não é porque era desleixo, falta de atenção. Porque se você pegar no dia a dia, na rotina dele, um menino que iniciou seu treino às 8 horas da manhã, né? E que ele fez academia, fez campo, depois só teve um intervalo das refeições, voltou novamente para atuar treino, campo novamente, competição, e chegar dentro de uma sala de aula. Pensa você fazendo academia, né? Vamos você mesmo, vai para academia, pega um treino pesado, aí você almoça e vai para a escola para ver se você não dorme. É verdade. Você não precisa, gente. Você pode pegar, a gente não precisa nem. É só se colocar no lugar dele. Então, são duas questões que quando eu cheguei para atuar nesse universo, me doeu muito, eu como pedagogo, ouvi pessoas e colegas meus falando, eles fogem da escola porque não quer nada com nada, eles não querem estudar, eles são irresponsáveis. Não é a verdade. Quem convive com eles sabe que não é a verdade. Se você senta, bate um papo legal com esse jovem, mostra para ele a realidade, é um menino que se dedica, é um menino que vai ter rendimento, mas acontece que a escola tem que estar preparada para ele. Ele tem que estar preparada para ele. Tem que entender que é um atleta que já está atuando numa profissão. Não é igual aquele colega de sala de aula dele que está lá, né, prevendo uma profissão para o futuro dele. Ele já tem a convicção dele, ele quer ser esse jogador de futebol. Então, ele já está lá dentro do coração dele. E ele já está atuando, já está trabalhando, é diferente. Então, a escola tem que perceber que tipo de público, quem é esse público, identificar e não excluir. É muito mais fácil, né? Todas as escolas fazer essa exclusão, não querer levar à tona essa problemática. Porque hoje eu recebo pais que são ex-atletas que estão tendo a mesma dificuldade. E eles não quis fugir da escola. De forma alguma. Foi as dificuldades implantadas no sistema de ensino que fez com que ele saísse da sala de aula. Sim. Então, não é... Me dói. É uma pergunta que você doeu no meu coração. Que eu luto bastante. Exatamente defendo a questão desses jovens que precisa, na realidade, né, ter uma nova visão,
Parar de colocar achismos e taxar uma realidade que não existe. Uma realidade que não é essa. É necessário a gente ter um novo pensar no mundo do esporte. Eu estou falando não só do jogador de futebol, de todo atleta de alto rendimento, ele vai passar por essa dificuldade. Ela vai ter essas necessidades. Acontece que alguém do mundo do esporte, um Brasil que é titulado, falando que nós somos, vamos pegar para o nosso lado, né? Nós é o país do futebol. Ainda não ter um olhar especial na área da educação é de cortar o coração. Inclusive leis, né, Mônica? Leis que sejam específicas para defender esses atletas. E assim, quando você fala de história, né? Eu tenho vários contextos históricos dessa situação aí dos meninos, porque eu já tive alunos, assim que eu cheguei lá, olhei aquele universo, chamei para uma conversa, para uma triagem. E através dessa triagem, eu fui ver o contexto histórico de cada um. Cada um desses jogadores que estão sonhando para esse universo que eles estão trabalhando, são culturas diferentes, vai para um estado de uma cultura diferente. Vamos supor, é um menino do Rio Grande do Sul, chega no estado de Goiás, é questão cultural que eles vão passar, você entendeu? Então, assim, é história de vida, é história familiar, são muitos fatores. E que a escola não está interessada, não faz um acolhimento de inclusão desse atleta. Ele não, simplesmente, ó, principalmente quando o menino fala assim, eu sou um jogador. Ai, não quero nem saber. Isso a gente já fez experiência em escola pública, em escola particular, é a mesma coisa. Não importa. Porque é muito mais fácil, né? Vamos deixar o problema de lado, vamos colocar debaixo do tapete. Alguém lá distante, um dia vai pensar nisso. Você viu? Então, quando eu falo ali que o atleta ali, pelo amor de Deus, nunca façam isso, tá, gente? Eles não fogem da escola. Nós estamos precisando de parar de falar isso e acolher realmente e fazer a diferença. Quando a gente acolhe, compreende as dificuldades e tenta fazer o diferente. É isso que nós estamos precisando. Os novos pedagogos têm, se está com interesse atuar no mundo do esporte, esquece a atuação de educação infantil. Ali não é local de educação infantil. Entendeu? Você vai entender o universo do futebol, vai entender o universo de qualquer modalidade que você esteja atuando. Seja no vôlei, seja na natação, mas entenda a realidade do seu público. E as necessidades que você tem que lutar. É aí que você vai ser um bom atuante. Procurar, compreender o público e ver as necessidades e buscar os direitos desses atletas. É isso que eles precisam. Pessoas que possam interferir por eles. Então, assim, eu tive atleta, por exemplo, ó, tanto que não vem com essa história que menino foge da escola. Eu tive atleta que eu tive que conversar com a avó dele, que a avó dele queria que ele fosse jogador de futebol, mas o menino passou em primeiro lugar para medicina. Olha só. Aí ele falou assim, como que eu vou falar para minha avó que eu quero fazer medicina, que eu quero atuar no outro campo, que eu vou ser um médico do esporte, mas eu não quero ser jogador. Aí a gente teve que ir lá, conversar. Outro problema. Aí é outro problema. Com a avó, né? E hoje, por exemplo, e não foi difícil. Hoje eu tenho vários atletas dentro da faculdade. Lá a gente tem mais de 20 atletas atuando dentro da faculdade. Terminou o ensino médio e foi estimulado a entrar na faculdade. O que vale e o que eles querem é alguém que lute por eles. E faça esse percurso ser melhor. Então, é facilitar o caminho, porque a rotina deles já é muito pesada. Então, alguém tem que olhar por eles. É verdade. Então, eu sou bem defensora deles, porque eu sei o quanto eles lutam para esse sonho e o quanto necessita também a gente ter um novo olhar. Não um olhar de achar que o atleta não quer estudar, que ele não quer ter essa opção na vida. Pelo contrário, hoje ele entende. Se você sentar com qualquer jovem, eles entendem a necessidade do mundo na qual eles estão vivendo.
Pelo contrário, eles entendem sim. Eles sabem que é necessário estudo, eles sabem que isso vai fazer diferencial na vida dele. Então, às vezes, eles podem até chegar com resistência. Você já imaginou? Coloca no seu lugar. Você está num lugar que sempre fala não, não, não. Você não acaba acreditando nesse não? Então, é muito fácil. O jogador não quer estudar. Ele já escutou tanto isso que não quer estudar. E quando chega alguém e fala assim, não, você pode estudar. Você sabia que tem outros caminhos? Você sabia que você pode fazer isso, isso, isso? A gente vai conseguir alinhar a bola e a escola. É fácil. Ela é tão natural como a bola que corre no campo. Basta você ter o objetivo. Você ter a frente do gol. Tá ali. O mesmo objetivo que você tem com a bola, você consegue fazer com a escola. Entendeu? Então, assim, um conselho que eu faço para os pais, né? Que compreenda um pouquinho o universo onde o seu filho esteja inserido. Se o seu filho é um jogador de vôlei, seja de futebol, de natação, qual que seja a modalidade de rendimento, sente, pense e procure fazer o planejamento. Qual que é a linha de planejamento? Infelizmente, a escola, o período que o menino tem para se autoprofissionalizar em qualquer modalidade, vamos pegar pelo futebol, é o mesmo da escola, é o mesmo período. E hoje em dia, o Brasil tem a escola para quê? Para vestibular. Se você pegar o ensino médio é para vestibular. E se você pegar uma rotina de um atleta, como que ele vai ter aquela rotina daquele universo de fazer simulado, de fazer aulão, de isso e aquilo, e ainda ele vai lá pro treino, e tem competição pesada, num campeonato. Pensa um menino com a cabeça no campeonato, final de campeonato. Você acha que ele está pensando em prova? Eu nem sabia. Então é subhumano. A gente tem que pensar etapas. E compreender e facilitar e fazer esse planejamento. Hoje, qual é a realidade nossa hoje? Hoje, além de eu passar todo esse percurso, compreendendo o atleta, fazendo com que ele entenda esse planejamento de estudo, que a gente faz, senta, faz uma triagem e faz o planejamento de estudo. Olha, só que cada um tem uma natureza diferente. Então, eu tenho atletas, por exemplo, que ele tem facilidade. Eu sento com a família, eu procuro chamar a família e falo assim, então, esse atleta vai a gente vai tentar pelo caminho da escola particular? Você acha que ele consegue essa vivência? Então, até que ponto nós vamos conseguir inserir esse nesse universo da escola regular? Então, vamos tentar. Aí chega um momento que a própria família fala assim, olha, meu filho está todo desgastado. A saúde mental do meu filho está arrebentada. Aí é hora de parar? É hora de tirar esse menino da escola? Não. Vamos traçar novas trajetórias. Ele vai, então vamos conseguir atingir o objetivo. Hoje, o caminho do sistema de ensino da EJA, por exemplo, que é um teste que a gente está fazendo, até para poder chegar no MEC e oferecer um sistema de ensino, a gente tem que fazer várias testagens. Então, nós temos 2 pilotos andando. Um piloto que eu vou explicar, que a gente tem uma parceria com o SES, Senai, e tem um piloto do Estado, que são 2 vertentes, para saber o que a gente pode tirar de aproveito desses 2 sistemas para a criação de um sistema de ensino real, com um currículo real, com uma carga real para o universo do atletismo de alto rendimento. Você viu que é diferente? Viu que é um pensar diferente? É realmente criar uma escola inclusiva, que é o sistema de ensino que precisa. Hoje nós não temos a inclusão que foi de várias vertentes que a gente vê, e aí a gente tem o menino cigano, o menino circense. Vocês sabiam que é uma outra questão que eu estou lutando, que é a questão de inserir o atleta na lei do aluno itinerante? Porque se você pegar
lá nessa lei lá, você vai ver que é bem parecido com a realidade, com a rotatividade que um atleta faz. Porque o atleta ele não fica só num estado. Ele vai passando por vários lugares. Não é assim? Roda. Então, tem todo um planejamento, para você ver, tem todo um planejamento para esse tipo de aluno, que a gente fala de aluno itinerante, para a realidade. E é bem parecido com o que o atleta passa. Então, lá eles têm a regalia. O menino chegou, não importa. Seja qual local da escola for, ele tem que ser inserido. Se ele está sem nota, ele tem que estar inserido. Ele faz prova, ele é todo adaptado no sistema. Olha para você ver, já tem uma lei. Basta a gente criar o caminho para que esse atleta chegue também nessa lei. Sim. E também temos uma lei que chama a Lei do Atleta. Então, eu vi que... Só que essa lei, ela é sancionada por estados. Então, essa lei já foi sancionada em Pernambuco, no Distrito Federal. Hoje eu estou tentando, ela já está bem adiantada ali no estado de Goiás, né? Então, ela tem toda pautada ali, várias coisas que é o que mais pesa. Por exemplo, a questão da vaga. O menino chega, prioridade, se ele é atleta de alto rendimento, prioridade ele ter a vaga próximo do local onde ele treina, para facilitar a logística. Olha para você ver, isso não é maravilhoso? Não é o que é necessário? Porque não adianta eu colocar o menino numa vaga qualquer aí, que o menino vai pegar 40 minutos de trânsito, vai chegar sem comer lá para poder treinar. Adianta isso? Não é, tá vendo? Não ajuda na realidade. Então, tem como colocar. Outra questão é a questão da falta. Porque pelo ano letivo, o menino tem que ter X, né, de presença, porque senão ele não é aprovado, não é assim? Sim. Esse atual mínimo é... Aí, o que acontece? E dentro dessa lei, coloca lá. Lembra que só é válido, só atestado? A gente manda a declaração, a escola não quer. Não é assim? Mas aí lá na lei, eles vão ter que abonar a falta do menino. Porque ele está representando o município. Ele está representando o estado. Ele está representando o país. Viu a visibilidade desse menino dentro da escola? É ensinar a escola, ver que esse menino tem que ter essa visibilidade. Esse menino é um ser ali e que ele é um fator importante dentro daquela escola. Não é o mais um. E não é o excluído. A questão da prova. Nós sabemos que tem escola que cobra. Por exemplo, se o menino não pôde ir naquele dia, ele é cobrado, né? Tem que pagar a segunda prova. No decreto, não. Não poderá cobrar do atleta. Entendeu? E vai ter que marcar o dia da prova de acordo com a realidade do calendário esportivo do menino. Isso não é trazer a realidade escolar e trazer a facilidade para que esse atleta, de fato, incluído dentro da educação, ele possa chegar e concluir sua educação básica de forma humana. Estou falando de forma humana. E uma aprendizagem real. Não é diferente? Então, querendo ou não, hoje o papel do pedagogo é interferir na questão da lei, é buscar os direitos que esse atleta tem. Não é? Não, eu costumo falar assim que o pedagogo não é um matriculador. Não está lá só para matricular. Sim. Se você quer ter uma colaboração, né, e na formação desse atleta, você tem que oferecer algo mais. É diferente. Sim. Então, hoje... Não, pode concluir. E hoje a gente tem que despertar. Se a gente não começar a incomodar, né? A incomodar ali os nossos políticos, as pessoas que estão atuando na educação, não começar a incomodar, vai continuar da mesma forma. Então, a gente tem que começar. Aqui, ó, presente, bola, escola, pode andar junto. E passar serviço, mostrar para a pessoa, olha, precisamos de uma política pública real para o esporte. Não faz de conta. É fazer da
voz dentro da realidade de quem vive ali dentro, dia a dia, ao lado de um atleta. Pode falar. Perfeito. O que eu ia comentar, Mônica, é que assim, você traz, é claro que a pergunta ela foi intencional, né, onde a gente traz o que a gente chama de crença, né, aquela crença de que é o atleta que foge da escola, é o atleta que é o preguiçoso, é o atleta que não quer estudar, é o atleta que está fugindo do trabalho da escola, da apresentação de tudo isso. Quando a gente conhece a rotina de um atleta, a gente percebe o porquê muitas vezes ele se dá o direito, inclusive, de não estudar, de chegar em casa, chegar no alojamento, chegar seja onde for, e muito mais querer descansar do que querer pegar um livro e ler. Né? E aí você traz essa ideia, que, de novo, né, ela já foi provocativa nesse sentido, quando você inverte a responsabilidade. Você fala, não, mas não é o atleta que foge da escola, é a escola que foge do atleta. Ou seja, você não tem leis que incentivam ele a estudar, inclusive. Né? Você não tem leis que defendam ele, que ele possa ficar, que seja uma semana de viagem. Né? Eu até, uma das questões que eu quero trazer é para a gente correlacionar isso, inclusive, com outras modalidades. Eu tenho, por exemplo, né, eu atendo atletas de tênis e às vezes, cara, às vezes eles ficam uma semana fora do país. E assim, muitas vezes em colégio particular, por exemplo, que tem toda uma questão de normas e leis, regulamentos, não sei o que, diferente, e de provas toda semana e tal. E, cara, depois que ele volta dessa uma semana inteira fora do país, ele tem que voltar, tem que cumprir com as provas, mas entendendo que ele é um atleta, entendendo que ele tem algo que é diferente dos demais, no sentido disso que você falou, né, de todo o mérito, inclusive, que a gente traz para quem tem essa questão de, claro, representar a cidade, representar o estado, às vezes até o país, né, em competições fora. Então a gente traz aqui na tua fala, né, fica muito perceptível isso, essa inversão de situações, onde é a gente, né, os agentes que trabalham, não digo nem só com futebol, né, Mônica? Acho que isso que é interessante, isso que a gente quer frisar aqui para quem está ouvindo, né? Não é só no futebol, mas em todas as modalidades. O quanto que a gente, que são os agentes que trabalham dentro dos clubes, o quanto as pessoas, né, que trabalham dentro dos colégios, ou até mesmo pais e mães, que são esses agentes principais aí da carreira e do desenvolvimento dos atletas também, o quanto que todas essas pessoas também, de alguma forma, são responsáveis por criar essas ideias, criar esses projetos, entender como funciona, por exemplo, né, o pai e a mãe que estão ouvindo, como é que funciona essa questão de, entre aspas, né, legislação ou de qualquer coisa nesse sentido na escola do filho. Né? Ou seja, se com todo mundo é a mesma coisa, com o teu filho que é atleta de futsal, de futebol, com aquele que é do tênis, aquele que é do basquete, aquele que representa a seleção brasileira, às vezes o mesmo peso, a mesma medida, ou não, a coisa é diferente. Né? Então, assim, ver como dá muito comentário, né, nesse sentido, para a gente poder entender realmente onde se localiza cada coisa. E aí, só mudando um pouquinho, né, Mônica, nesse sentido, já que você conseguiu trazer para a gente essa contribuição voltada à parte estrutural, à parte política, só para a gente poder deixar claro que ao longo da semana até fiz algumas provocações aqui no Instagram, até colocando alguns posts, alguns stories para a galera participar e também estar conversando junto com a gente por meio ali dos stories, onde eu perguntava para as pessoas, comentava, né, com as pessoas com relação ao auxílio, né, o quanto que a escola ajuda nessa formação do atleta. Você, como pedagogo, assim, o que você consegue trazer para a gente, a nível até mesmo de argumento, né, do quanto que um atleta que passa por todo esse processo educacional, o que ele ganha do atleta que, de repente, tem esse processo esfacelado, destruído, como a gente diz aqui, né, pelas coxas, faz de qualquer jeito, faz por fazer, daquele que consegue passar pelo processo e consegue concluir ele de uma forma, como você falou, de uma forma humana. Qual é a diferença que você imagina, assim, como pedagoga, né, Mônica, que esse processo de escolarização de forma humana pode trazer para o atleta que passa por isso? Né? É a formação de um cidadão, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer que vai ser o fruto. Segundo, é que ele vai ter novos horizontes para poder estar atuando. Porque a gente sabe como que a carreira é curta. Né? Nós sabemos que no atletismo em si, pode ser qualquer modalidade, chega um momento que a carreira vai encerrar. Só que se você colocar para qualquer esportista, ele ama esse universo. E a escola entra aí. Como fazer com que ele mantenha mais tempo onde ele mais ama? Então, se esse menino
é estimulado, ele consegue atingir a sua educação básica, vai para a faculdade, lá ele faz uma educação física, por exemplo, faz uma fisioterapia, faz uma psicologia, uma nutrição, ele pode vir para o universo na qual ele tá inserido. E ele dá continuidade. E com a experiência que ele tem, ele será um novo formador. Viu que o processo vai melhorando? Então, assim, querendo ou não, a gente... e quando você traz um atleta que é do meio, e que é da pedagogia, que é da nutrição, que é da psicologia, ele tem a tendência a contribuir mais, porque ele viveu aquilo tudo. Ele sabe as dificuldades e o que pode auxiliar ainda mais. E quando isso, eu costumo falar para os meninos, interessante você falar isso, porque é um dos argumentos, fala assim, olha, nós temos que pensar, planejamento da vida da gente tem que ser a curto, a médio e a longo prazo. O a longo prazo está a sua educação escolar. Ele está ali na sua trajetória, não tem como você fugir. Qualquer ser humano sabe que nós temos que direcionar perspectiva de futuro. Hoje, a curto prazo, você tem seu esporte, que ele vai ser a curto e médio prazo. Mas, a longo prazo, será a sua parte escolar, que vai ser o seu futuro, a sua aposentadoria. Eu costumo falar que a escola está lá na aposentadoria, né? Então, assim, mas você vai atuar naquilo que você ama. E quando você traz essa visão, que ele poderá estender a atuação dele, aí é só, opa, então compensa. Compensa. Realmente eu tenho que fazer esse planejamento, eu tenho que entender de a curto, médio e a longo prazo. E isso funciona, entendeu? E quando isso não acontece, aquele menino que é abandonado, que é aquele menino que realmente perde a perspectiva, que nem fugir da escola não, tá, William? É perder a perspectiva. Quando ele perde, a perda é muito grande. Porque no mundo do esporte, tem tantos fatores para que não possa chegar até o final. São lesões, são situações financeiras, são situações familiares ao longo do caminho. Então, são o quê? Quantos por cento que chega na reta final? Nós sabemos isso. Se a gente for fazer a escala aí, na reta final, que é o sonho de qualquer auge, de qualquer esportista aí, é 1%. É 1% desse sonho. É muito pouco, né? Então, tem que fazer planejamento. O foco é planejamento. E a educação tem que estar pautada dentro desse planejamento. Mas pautada de que forma? Realista. Hoje, ó para você ver, quando você citou o rapaz lá do tênis, você acha que se ele tivesse sendo inserido numa educação de sistema híbrido, que durante o período que ele está, né, ali, vou usar essa linguagem, dentro do centro de treinamento dele, ele vai fazer o presencial. Ele vai ter aquele convívio, vai fazer o presencial. Com uma realidade de carga horária menor, com a realidade de currículo, não que ele vai deixar de ter todos os currículos, mas aquela quantidade de currículo pensada para a realidade daquele esportista. E quando ele estiver em jornada de competição, ele não vai perder o conteúdo de aprendizagem dele, porque ele vai poder fazer numa plataforma, por exemplo. Ele vai poder fazer numa ação online, por exemplo. E hoje em dia, com as tecnologias e as ferramentas que nós temos, não há por que esse esportista perder um conteúdo. Porque a escola não quer. Viu que a escola não quer se adaptar à realidade? E sendo que nós temos um modelo híbrido que pode atender. Não é interessante? A gente começa a fazer virar a chavinha, começa a pensar para um outro lado, a gente percebe que há necessidade desse modelo de ensino, de um pensar todo o currículo, para que realmente seja um fator de aprendizagem real, e não de um faz de conta. Real. Perfeito.
interessantíssimo. E nessa perspectiva assim, Mônica, o que você imagina? Agora vamos partir para as responsabilidades, né? Que, igual a gente falou, o atleta é o atleta, muitas vezes é a criança, é o adolescente, e de repente até a responsabilidade dele em tudo isso ela é mínima, né? No sentido assim de interferir nesse sistema, interferir em N situações para que ele possa passar por esse processo de formação e desenvolvimento muito bem. Mas a gente sabe que tem dois agentes, né, que eu colocaria aqui como principal, tirando, né, essa parte política, a parte de governo, a parte de incentivo, tirando toda essa parte que muitas vezes a gente não controla. Mas o primeiro que eu queria saber, assim, da tua ideia, tua opinião, é com relação aos clubes, né? A gente sabe que hoje os clubes muitas vezes fazem por uma situação de, precisa ter, né? Ou seja, o menino, por lei, se ele está, por exemplo, um menino de Goiás que está aqui em Curitiba, ele precisa de alguma forma estar matriculado, estar estudando regularmente, porque senão vai sobrar para o pai e para a mãe dele que estão aí em Goiás, né? E assim vice-versa. Então, ou seja, tem uma questão de lei que ampara, mas assim, é possível, na tua opinião, os clubes fazerem um pouco mais de esforço, um pouco mais de ter um pouco mais de ideias, um pouco mais de projetos para que possa ser incentivado a questão do estudo para os seus atletas? O que você acha? Primeiro inserir o profissional, Sim, né? Então, a obrigatório. gente sabe que tem muitos clubes aí que não tem um pedagogo, É verdade. que é delegada essa função para outros profissionais. Então, quando você traz um especialista, e traz o especialista com a visão do esporte, é diferente. Que também tem, não basta ter só especialista. Né? Esse É verdade. especialista tem que ter a visão, tem que compreender, tem que vivenciar. É diferente. O especialista que vivencia o universo do esportista, entendeu? Da vida de seja qualquer esporte, que ele compreenda e entenda esse universo e trazer ele para dentro do clube. Porque, igual eu falei para você, não adianta trazer um especialista que vivencia uma outra realidade. Porque ele vai trazer na bagagem a realidade dele, na Fala certo. qual ele tem experiência. Não é assim? Na qual ele tem experiência. Então, isso é um cuidado. Né? Vai contratar esse especialista, na entrevista, verifica a sua experiência, né? Para que isso seja um somatório. E ter esse profissional, ele vai agregar. Porque ele vai começar a agregar na formação desses atletas. E é um alto benefício para cada clube. Se ele pensar bem, né, em vez de ter somatório de várias problemáticas, ele vai ter ali, né, um ganho a mais. Porque ali é diferente, é uma parceria que está construindo ali, naquela formação daquele esportista. Viu que também tem que saber verificar esse meio também. E também quebrar um pouco, né, William, que acho que a gente também tem que... a gente está tão acostumado a ficar no nosso, naquele funcional automático, né? Sim. Que a gente também tem que verificar. Qual que é a sua perspectiva? Qual que é a sua visão? Né? Será que você está disposto a buscar e defender os direitos desses atletas? Qual que é a sua visão? O que é o atleta para você? E aí? Quer comprar essa briga? Quer comprar essa luta? Aí é diferente. Você falou Né? da área, então ela não vai ter nem muita noção, né, dessa atuação, né, da importância que isso tem para o atleta. Então, assim, é entender que é necessário. E ter um especialista que é da área é fundamental. Não adianta para pegar e achar que um outro vai ter essa visão. Porque ele não estudou para isso. Como é que ele vai ter uma visão daquilo que ele não adquiriu de aprendizagem? Então, não vai adiantar. Aí vai continuar, né, com as mesmas problemáticas de sempre. E é isso que a gente tem que buscar despertar. Né? Buscar falar, instigar. Isso, eu agradeço muito essa oportunidade, porque é o falar. Acho que a gente tem que dar voz. Né? Estimular, Entender né? que é necessário que essa voz chega em todos os clubes, que ela possa começar a ter esse novo pensar. Né? Porque quando a gente faz isso, a gente consegue construir algo futuro.
Sim. Entendeu? Não, perfeito. Isso para entender um pouquinho, né, Mônica, essa questão do viés dos clubes e como que você traz muito bem essa questão desse olhar que ele é o detalhe, né? Que é a contratação do profissional, né? E o profissional que tem certo entendimento, isso que você falou da questão da experiência, da questão do que ela estuda, do que ela se especializa e o quanto que ela, a partir do momento que ela entra no clube, que ela está disposta a brigar pela causa, né? Isso eu acho que é um dos movimentos, sim, que o clube precisa fazer, fora a questão da própria ligação que o clube pode ter com a própria escola, né? Nem que seja algo muito próprio, né, de um clube, de uma escola específica, mas igual você falou, dessa questão dos horários, da questão híbrida, da questão desse envolvimento, isso pensando a nível de clube. Agora, o outro viés, né, que eu queria pegar a tua opinião também, aqui a gente construiu esse espaço, né, Mônica, para poder falar muito para pais e mães de atletas, que às vezes eu encontro não só aqui, né, pessoas que são de fora da cidade, mas também pessoas que a gente atende na parte clínica, e que muitas vezes fica naquela questão de muitas vezes não ter tanto conhecimento para saber para onde ir, quando acontecem algumas situações que envolvem a carreira dos filhos, o desenvolvimento de algumas situações. E aí, quando a gente pensa na parte escolar, e é isso que eu queria entender um pouquinho da tua opinião também, que se a gente jogasse a responsabilidade para os pais, né? O que você acha, assim, que os pais, sendo os pais dos atletas, podem ter de responsabilidade, de participação, que possa fazer com que o filho aumente esse interesse também não só aumentar o interesse pelo estudo, mas também que ele tenha mais oportunidade de ter mais contato, claro, com o estudo, com a escola, entendendo o quanto isso para frente vai fazer diferença para eles. Vamos falar, tentar filosofar um pouquinho aqui, né, Mônica, com relação a essa importância dos pais como agentes que realmente podem ser transformadores quando a gente pensa dessa desenvolvimento, dessa evolução, pensando a nível escolar, assim, do próprio filho, né? O que você acha com relação a essa responsabilidade dos pais desse incentivo? Né? Primeira coisa é assim, é um conselho que eu faço para os pais. Primeira coisa é entender que seu filho não é uma máquina. Seu filho é um ser humano. Essa é uma fala, né? Sim. Você deve ter ouvido muita coisa, assim, mas ele tem que fazer isso, ele tem. E uma outra fala que eu também falo, o sonho é seu ou é do seu filho? Então, primeira coisa, perguntar para o pai, qual o sonho é de quem? Porque quem vai viver na pele é ele. Então, o sonho tem que ser dele. O querer tem que ser dele. Então, esse é um alerta para os pais. Lembra lá no início da historinha lá da avó, que o sonho era da avó. Mas o sonho do menino qual que era? Ser médico. Então, primeira coisa, entender também que seu filho não é uma máquina. Isso eu falo para os pais. Entender que ele não é uma máquina. Ele precisa de descanso, ele precisa de saúde mental e ele precisa do seu abraço. Seu papel é ser pai e não técnico. É um fator. Você não é o treinador do seu filho, você é pai e mãe. E precisa do familiar dele. Esse é o primeiro papel dele. Se você quer ajudar seu filho, primeiro seja família, pai e mãe. Cumpre com o seu papel. Porque tem outros profissionais para fazer isso. Seja qual esporte que ele escolher, vai ter lá seu treinador, vai ter os especialistas que vai auxiliar seu filho, então deixa os especialistas atuar. A sua atuação é ser pai e mãe. E quando a gente fala pai e mãe, porque muitas das vezes, vou botar uma realidade, muitas das vezes aquele pai e aquela mãe tem que analisar a jornada que o seu filho está inserido. Aí quer que esse menino pensa, pega uma escola daquela que é bem focada na questão do vestibular. Você já imaginou o menino com provas pesadíssimas, simulados pesadíssimos, carga horária pesadíssima, e quer que o menino atua para tirar 10 nas notas e quer que ele esteja em alta disposição nos treinos. Não estou falando de descuidar, né? Que ele pode tirar 10? Pode. Mas nós sabemos que como é sua cobrança. Como que você
está elevando esse nível de cobrança, porque você vai atingir o mental dele. Aí, em vez de você ajudar, você vai ser aquele provocador da saúde mental desse filho decair. Porque você vai pesar, vai condensar nesse filho ali, ó, ali, tudo aquilo que vai chegar a um ponto que o corpo dele não vai querer. O corpo dele vai explodir, gente. Ele não é uma máquina. Que você vai fazendo só assim, ó. Vai inserindo. Vai. Pelo amor de Deus, nem nós conseguimos. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Passa um dia. Se coloca no lugar do seu filho. Será que o seu filho, aquele dia que ele não quis fazer aquela tarefa, será que foi porque ele não quis mesmo? Então, o papel do pai é fazer essa reflexão. É atuar, né? Como eu posso facilitar nesse sonho? Não é descuido. Não estou falando de descuido aqui. Estou falando de responsabilidade de amor. Responsabilidade da visão que você tem de querer que seu filho atinja o sonho dele. Mas de forma humana. É isso que é o ideal. De forma humana. É parar, converse com o seu filho. Muitas das vezes, hoje nós temos pai que não conversa com o seu filho. Qualquer coisa, fala assim, fala com o empresário. O empresário se tornou pai e mãe. Ah, eu preciso... qualquer coisa de escola, pode falar com o empresário. Delega a responsabilidade que é só sua. Você é pai e mãe. Ele é seu filho. Ele precisa estar bem. E para isso ele precisa do seu abraço, da sua atenção, da sua fala de positividade. Não é criticar ele. Ele não precisa da crítica, ele precisa da sua parte humana. E os pais têm que parar de ser técnicos. E oferecer a parte humana. É isso que está faltando. O bom atleta, quando ele recebe toda essa efetividade, essa carga efetiva, essa carga de positividade, do acreditar do pai e da mãe, ele rende. Quer ajudar ele a render? Faz a ação positiva. Busca essa positividade no coração dos seus filhos. Não é cobrar, não é exigência. É ser assertivo nisso. E o amor é assertivo. A partir do momento que você compreende que ele é um ser humano. Ele é assertivo. E isso você vai mudar o seu filho. Isso é formação. É formação realmente. Não é pegar e falar assim, hoje você não foi no treino, porque você não quer nada com nada? Você não faz nada? Não. Parei. Meu filho, vamos conversar. Acho que está faltando diálogo aí. Então, isso é qualquer modalidade. Não precisa nem ser esportiva. Hoje que falta na família é diálogo. Não precisa nem ser atleta, né? Não, isso é no geral. Sim. Falta diálogo. Falta entender qual que é o seu papel como família. Entendeu? E outra coisa, seu filho é um esportista, mas ali é o sonho dele. Ele pode te auxiliar futuramente, melhorar aquela vida daquela família. Mas ele não é o provedor é você com a sua responsabilidade. Não é ele que tem o dever de ganhar o sustento. Ele tem pai e mãe. Quem vai prover do sustento é pai e mãe. Ele é o sonho. Você vai apoiar ele no sonho. Ele é o futuro. Quando ele conseguir almejar esse sonho, ele vai contribuir. Ele é diferente, ele vai contribuir. Mas o papel principal é seu, pai e mãe. E muitas das vezes a gente vê delegar isso, né? É você que tem que virar esse atleta, porque você vai salvar a família. E põe todo um peso dentro daquele jovem. Que para ele quer ser, ele quer almejar o sonho, mas você não precisa desse peso todo. Então a família tem que entender os papéis. Aonde está o seu papel? Principalmente na escola. Porque quando a família motiva, compreende o que pode ser feito, como que você pode cobrar, né? Até onde vai sua exigência com amor e responsabilidade,
o menino é equilibrado. O menino vai render. Por quê? Porque ele tem o fator primordial, família. Então, não precisa explicar mais nada, né, William? Não, Qual que é o legal, papel aí? perfeito. Eu costumo comentar, né, Mônica, até porque a gente mudou o nome aqui do nosso canal para tribo e a gente comenta sempre assim, né, que nesse papel de tribo, ou seja, todas as pessoas que trabalham junto com o atleta, e dentro dessa tribo, o pai e a mãe são os que começam a jornada e os que vão terminar a jornada junto com o atleta, né? A gente é passageiro. A gente, enquanto, né, você enquanto pedagoga, eu enquanto psicólogo, quem é o nutricionista, quem é o assistente social, a gente é passageiro, claro, auxilia de alguma forma na formação, muitas vezes até na performance, mas o pai e a mãe, eles começam o processo e terminam o processo, né? Então veja o quanto que a tua fala é muito rica, né, nesse sentido, jogando para eles a responsabilidade, mas uma responsabilidade boa, né? Aquela coisa da educação, do acompanhamento, são eles que vão estar durante todo o processo, né? Dando certo ou não dando certo lá no final. E aquele negócio que você até comentou, né? Mesmo não dando certo, ele tem a possibilidade ainda de trabalhar com a modalidade, trabalhar com o esporte que ele gosta, ou até sair da modalidade e trabalhar com qualquer outra coisa. Então vejo como é bem interessante assim essa questão da responsabilidade dos pais. E é claro, é por isso que eu fiz questão de trazer essa questão, essa reflexão para a gente, para ter essa tua fala também direcionada para eles, né? E, Mônica, assim, teria uma questão que a gente Não, já só, comentou, na só, verdade, né? só fechando um pouquinho, que eu Claro, pode falar. lembrei uma fala corriqueira aqui também, dessa Uhum, responsabilidade, é quando que é algo que pesa muito para qualquer esportista, quando ele é dispensado. sim, E essa dispensa, a responsabilidade de acolher é de pai e mãe. E não de acusação. Ah, o que você fez de errado? Por que você foi dispensado? Ah, não, ali não é hora de você fazer avaliação, não. É hora de você saber que aquele lá é seu filho, que ele precisa do seu abraço, que ele precisa do aconchego da sua família. Então, quando for tratar dessa dispensa, lembrar, opa, meu filho, vem cá, não é cobrar, vem cá que eu quero te dar um abraço. Você está comigo, porque é igual você falou, nós estaremos no começo e no fim. A jornada é nossa. Então, vem cá, vou te dar um abraço, o aconchego, pode contar que a família está ali, do seu lado, para qualquer instância. Hoje você caiu, amanhã tu está de pé. E assim a gente vai seguir a nossa trajetória, até a gente conseguir o nosso objetivo final. Então, a família dá aí uma alerta para a família. não, legal, perfeito, é isso aí mesmo, né? Ou seja, cada um ter essa noção dentro dessa tribo aí do atleta, cada um ter essa responsabilidade, cada um, claro, no seu papel, com os conhecimentos que tem, né? E o pai e a mãe sendo esses agentes aí especiais, né? E, claro, você pode até daqui a pouco, Mônica, fazer uma conclusão dessa série de coisas que a gente acabou comentando aqui, que eu estou controlando também um pouquinho da hora, porque a gente está quase chegando a uma hora, né? A gente tinha combinado essa uma hora com a galera, que a gente sabe que depois da uma hora, né, galera, dá aquela cansada, e a galera que está escutando a gente desde o começo, especialmente. Mas antes da gente poder ir para essa parte mais final, Mônica, eu queria te perguntar com relação à área de atuação da pedagogia do esporte, né? Claro que aqui a gente falou já bastante com relação ao tema central do que era o interesse da live, né, de falar essa importância do estudo, essa questão da responsabilização, o que pode ser feito. Você trouxe algumas sacadas, algumas ideias muito boas assim, para a gente poder compartilhar essa live com outras pessoas, para elas terem acesso a isso que você falou, que é uma ideia que eu sei que você está implementando aí no Goiás, né, e estendendo isso aí aos clubes de Goiânia, mas que a gente pode levar para o Brasil inteiro. Essa ideia desses projetos, essa parte política, o quanto que isso é importante, que vai transformar a vida de muitos e muitos atletas. Mas daí eu queria saber, trocando um pouquinho esse viés da questão do atleta, né, a questão esportiva, de clube e tal, para a gente trazer para a área da pedagogia do esporte. E até pergunto isso com um certo desconhecimento da minha parte. E eu queria que você esclarecesse, não só para mim, claro, mas para todo mundo que vai ter acesso aqui a essa conversa. Hoje, na área da pedagogia do esporte, como que funciona isso a nível nacional? Hoje existem várias especializações, é escasso ainda, né, a questão de congressos voltados a discutir isso, né, discutir isso aqui que a gente está fazendo aqui, né?
esse bate-papo, ou seja, ter pessoas que se interessam pelo tema, se interessam em discutir políticas públicas, discutir questões relacionadas a projetos internos dentro de clubes. Hoje existe algum movimento desse, assim, a nível nacional ou a nível regional aí, na região que você vive, que você conhece alguma região do país que faz esse tipo de discussão? Ou é uma área muito recente que ainda está tendo esse conhecimento, esse desenvolvimento? Contextualiza um pouquinho a pedagogia do esporte para a gente, só para a gente sair da live, né, Mônica, com esse gostinho de entender, cara, aonde que vai parar a pedagogia do esporte, né? Quais são os próximos passos agora para que ela realmente adentre, igual você falou, né? O primeiro passo dos clubes é contratar alguém que seja dessa área. Mas fala para a gente um pouquinho como que está hoje, né, esse contexto da pedagogia, e qual é a tua projeção futura, assim, né? O que você imagina que deva acontecer nos próximos anos para que a realidade dos clubes em si, claro, das futuras gerações, possa ser melhorada, possa ser desenvolvida a partir do trabalho de quem é pedagogo também, né? Hoje a gente pode dizer que a pedagogia do esporte ainda está no caminho tímido, né? Então, nós temos poucas faculdades oferecendo a especialização, né? Então, você tem que procurar, às vezes, a pessoa, então eu vou fazer. Aí você vai lá, o primeiro passo é buscar, né? O aprendizado. Aí chega, tem essa dificuldade, né? Então, assim, é algo também que a gente tem que despertar, né? Quando a gente fala, você falou do clube, do mercado de trabalho, despertar que tem essa área em aberto, que ela é necessária e que tem muito campo. Então, buscar esse especialista é entender, despertar também nas universidades a importância de oferecer esse curso. Então, quanto mais a gente puder instigar as universidades a propor esse curso, teremos mais profissionais no mercado atuando dentro da pedagogia do esporte. Hoje eu percebo que vários pedagogos nem sabem que existe essa especialização. Começa daí, né? Então, assim, a divulgação ainda é precária, o despertar desse público, porque se o público não busca, as universidades não vai entregar a oferta. Então, assim, eu creio que futuramente, né, isso será como quando a gente sai da universidade, faz pedagogia, a primeira coisa que qualquer pedagogo quer fazer é uma psicopedagogia, né? Então, isso aí se tornou, tem curso para todo lado. Assim será também a pedagogia do esporte. Então, para isso, precisa de público, né? E gerar interesse do público. Senão, nós teremos, como se não tem demanda, não tem curso. Então, assim, aí como que as universidades vai colocar à disposição esse curso se não tem demanda? Né? E, assim, quem tiver interesse, busque. Porque a pedagogia do esporte, ela tem várias vertentes. Não é só para ficar ali dentro, não. Ela é bem ampla. Você, principalmente o educador que tiver na educação física, faça, vai ajudar muito você a entender. É questão didática para você passar o que é necessário para aquele seu aluno. Um técnico pode fazer. Para você ver que não é só destinado para o educador. Né? Você, ele que é psicólogo, faça. Que também você vai ver o quanto vai enriquecer o seu trabalho. Então, assim, isso é para todas as áreas. Porque quem tiver interesse em buscar estar no meio do esporte e poder fazer, vocês vão ter uma outra visão. E isso auxilia muito. Assim como o psicólogo busca sua especialização na psicologia do esporte, muda a visão, muda, William. Quando você pega essa perspectiva, o seu trabalho começa a ter uma nova visão e você começa a atuar de forma diferente. A mesma coisa a pedagogia do esporte. Então, assim, essas especializações têm que passar a chegar no mundo do esporte. E não só, como é muito novo a pedagogia do esporte, mas também buscar a nutrição, buscar a fisioterapia, seja qualquer coisa, mas ligada à realidade dentro do esporte. E não aquela amplitude, não, vamos pegar ali, nós precisamos de especialistas, nós precisamos de
cursos que nos auxilia a crescer e oferecer mais para os nossos atletas. Quanto mais você buscar um campo de aprendizagem, buscar se especializar, mais retorno terá para aquele que precisa da sua formação. Então, assim, esse campo da pedagogia é maravilhoso, é novato? É. Vai ser fácil de encontrar o curso? Não vai, né? Mas hoje nós temos a coisa mais maravilhosa do mundo, que é o IAD. Sim. Então, faz a distância, então, nada é impossível. Então assim, basta a gente pesquisar, querer, entender a necessidade de se especializar, que vocês não vão estar perdendo. Então, assim, quando eu falo, como você falou para a gente falar um pouco mais dessa área, infelizmente é uma área ainda novata, que precisa ter mais demanda, gerar mais interesse de pessoas querer fazer essa formação. Entendeu? Não, perfeito. Só para a gente poder contextualizar, né, Mônica, até para ter uma noção geral, inclusive para as pessoas que tiverem interesse, né, no momento que assistirem essa live, de repente, né, se interessam aí pelo teu conteúdo, se interessam pelas coisas que você falou. Então, acho que é bem legal, né, de contextualizar um pouquinho a área da pedagogia, porque as pessoas que têm interesse, e igual você falou, né, não precisa ser nem pedagogo para ter essa noção geral, pode ser qualquer pessoa de qualquer área de atuação, e não precisa ser nem só no esporte, né, para poder entender um pouco mais, poder desenvolver um pouco mais também a questão de conhecimento. E até então, mesmo só por os isso pais. quis abordar. Hein? Até mesmo os pais. Exatamente. Muitas vezes quer ter esse conhecimento a mais, né? Super legal. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que o conhecimento, ele é sempre um ganho na vida de qualquer ser humano. Então, assim, quando a gente vem falar aqui, nessa fala que você colocou aqui, né, é exatamente disso. Nós precisamos de conhecimento, porque conhecer é futuro. Sim, com certeza. A gente sabe o quanto faz diferença lá na frente, inclusive para os atletas, né? Que, como você falou aí, o percentual dos que chegam no alto nível em todas as modalidades é muito pequeno. E esse incentivo que é passado para eles desde muito cedo a estar estudando, a estar pensando em situações lá na frente, o quanto que isso é importante, né? Mônica, estamos chegando próximo aqui de 1 hora, quero te agradecer demais aí por esse teu tempo, que eu sei que é corrido, sei que é precioso teu tempo aí, que até agora há pouco você estava aí com teus atletas, né, fazendo atividade, um monte de coisas. Então, quero te agradecer demais. Eu acho que, assim, sempre é a oportunidade que a gente quer trazer aqui para os nossos encontros, para as nossas lives, é justamente fomentar a discussão. Eu acho que isso a gente conseguiu fazer de uma forma ou de outra, né? Trazer essa discussão, trazer mais vezes, né, essa coisa do incentivo a temas que às vezes não são tão visíveis, né? Porque vai falar de... Tudo bem, é super legal falar de preparação física, é super legal falar da parte técnica, falar com o atleta, mas tem alguns detalhes nesse processo de formação que às vezes passam desapercebidos. E às vezes a parte, né, pedagógica, a parte escolar é uma delas, né? Então, por isso que a gente teve essa ideia, né, de trazer essa conversa com alguém da pedagogia, alguém que tem essa experiência com os atletas, que está atuando no campo, né, e acompanha os atletas ao longo do tempo, né? Então, por isso que foi a minha ideia também de te convidar para estar aqui hoje. Então, assim, quero te agradecer demais por esse tempo aí que você passou com a gente, todas as contribuições que você deu e que você realmente deu uma aula aqui para a gente de pedagogia, né, em todos os sentidos, não só na parte de contextualização, mas também na parte de ações, de atitudes, o que é preciso fazer, o que a gente pode fazer mais. Então, quero te agradecer muito, né, Mônica, nesse sentido. E, claro, deixar agora em aberto aí para você fazer tuas conclusões, tuas considerações aí para essa galera que ficou com a gente desde o começo e de novo, agradecendo aí todo o conhecimento que você pôde passar para a gente. Eu sei que a princípio, né, quem buscou o interesse pensava de uma outra realidade, né? Que a gente ia transcorrer temas corriqueiros de vida escolar, de ficar aqui reclamando de atleta, de ficar reclamando de escola, de como fazer, né? Mas eu vejo que o papel não é esse. Então, assim, eu consegui trazer para vocês esse novo pensar. Eu acho que é o principal aqui, né? De entender o nosso universo. Aqui nós estamos falando do universo onde que a gente está inserido, e não da instituição escolar.
é o nosso universo, as nossas problemáticas e o que é necessário para que a gente possa traçar um futuro que um dia, né, que não seja só eu o início disso tudo, mas eu sei que tem muitas outras pessoas em todo o país que também, assim como eu, que sou apaixonada por esse universo do esporte, né, que está lutando para que a gente haja mudança, entendeu? Que a gente possa realmente, futuramente, nenhum atleta passar por dificuldade e que isso pode ser uma inclusão real, que, que exista realmente as políticas públicas voltadas para essa realidade, que a lei possa ser amparada de verdade para esses atletas, que o próprio sistema de ensino seja real futuramente. Imagina um sistema de ensino para o atleta. Então, esse é o meu sonho, é a minha luta. Então, fica aqui, né, um desejo do fundo do coração que isso possa virar realidade. Que show. Show de bola. Obrigado, Mônica. Boa semana aí para vocês. Bom feriado na semana que vem. E com certeza aí, esse aqui é só um start aí, né? De um projeto de estimular as pessoas a falarem sobre isso, inclusive a gente. Né? Volta e meia a gente pode voltar aqui também para conversar de novo, conversar sobre outros assuntos, né, relacionados aí à pedagogia do esporte. Eu acho que sempre vai ser muito frutífero, assim, vai ser show de bola contar com a tua parceria aí, né? Embora a gente tá bem longe, né, geograficamente, mas aqui, né, a tecnologia faz a gente se aproximar, né, de uma forma bastante especial e tenho certeza que a gente pode contribuir muito, né, nesse processo de formação das pessoas que passam por aqui. Né? Então, muito obrigado aí, mãe, pelo teu tempo e por todo o conhecimento que pôde ajudar a gente aí nesta noite. Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? Valeu, Um abraço para todos que participaram. Aí, valeu, um abração.